Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o último assunto desse nosso Direito Civil 1, tá? Que é bens. A gente vai falar das classificações de bens, a gente vai falar de bens públicos. A gente não vai entrar em bens de família, porque bens de família vocês vão acabar tendo em direito de família, tá? Propriamente dito. Então, essa divisão agora ficou para o direito de família. Até vocês vão ver que no material que eu estou postando junto para vocês, os autores falam sobre isso, que bens de família agora é tratado em direito de família. Dessa vez, gente, vocês vão ver que eu coloquei para vocês o material tanto do Venosa quanto o material da Maria Helena Diniz, tá? Porque especificamente nesse ponto, bens, eu acho que a Maria Helena Diniz conseguiu se fazer mais clara e objetiva do que o Venosa, tá? Mas vou colocar os dois. Segue aquilo que a gente tinha combinado desde o princípio. Você escolhe qual material você se adapta melhor, com qual autor você consegue se entender de uma forma mais fácil, tá? Eu vou colocar os dois. Para mim, Maria Helena Diniz conseguiu trazer um material mais elucidativo. Ela até dá mais exemplos do que o Venosa. E o Venosa ele fica muito falando do Código de 1916 para querer fazer um comparativo. Ok, eu acho legal comparar sempre o que estava no Código de 1916, o Código Civil de 16, com o Código Civil de 2002, mas o de 2002 é o que vale, então é nele que a gente tem que dar mais atenção. E eu tive a impressão de que o Venosa ele dá muito mais atenção ao Código de 16 do que ao de 2002. Então, enfim, você escolhe qual material você acha que ficou melhor, tá? Vamos lá, vamos falar sobre bens, o que é, e depois a gente parte para as classificações, tá? Já pega a tua caneta, já pega teu caderno, o lugar onde você faz as anotações, tá? Já vou te avisar, é daquelas aulas que a gente abre um assunto, aí dentro dele vem outros três, daí dentro desses três cada um ramifica em mais dois, três, quatro, e assim vai ramificando, tá? Então, presta atenção aí como é que você vai fazer essa anotação, se você quer colocar teu caderno virado de lado, como que você vai fazer, porque vai cada vez abrindo, ou se você vai colocando números, veja como fica mais fácil para você. Então vamos começar diferenciando o que é bem, o que é coisa. Ai, professora, que feio falar coisa. Pro direito não é não, tá? Pro direito é muito comum, vocês vão ouvir falar o direito das coisas. Isso é extremamente normal pra gente, tá? Diferente da conotação pejorativa, né? Que a gente fala, ai, é feio falar coisa. Pro direito isso é comum, tá? Então vamos lá, o que é coisa e o que é bem? Coisa é qualquer elemento que existe na natureza, menos as pessoas, menos nós, os seres humanos. Então, a minha garrafa de água é coisa, a minha casa é coisa, o meu carro é coisa, o terreno é coisa, tá? São coisas. Tudo que existe na natureza, o sol, coisa, a energia do sol, coisa, a luz do sol, coisa, tá? Bem é diferente. Por quê? Porque quando a gente fala de bem, tem que existir um apreço, tem que ser algo que o ser humano tem interesse naquilo, algo que ele dá valor e cuidado, porque esse valor que o ser humano atribui aos bens nem sempre é um valor econômico, nem sempre é um valor monetário, pode ser um valor sentimental, pode ser um valor artístico, pode ser um valor cultural, pode ser algo que não é mensurável em dinheiro, algo que dá pra gente colocar uma cifra, mas ainda assim tem valor para o ser humano. Vamos lá, vamos dar um exemplo que vocês vão conseguir diferenciar coisa de bem. A luz solar. A luz solar é uma coisa, a gente já falou disso, ok. Tem valor? Tem valor econômico? A luz solar? Olha,
em que pese a gente saber que a gente não vive sem ela, tá? Que se o sol se apagasse, que o sol é uma estrela, se o sol simplesmente se apagasse, nós todos morreríamos em pouco tempo, tá? É ele que traz radiação, é ele que traz calor, é ele que traz a iluminação. Mas a gente dá valor monetário para isso ou tem em abundância a ponto da gente não se preocupar? Tem em abundância, tá? A Lua tem várias funções, interfere nas marés, interfere na agricultura, interfere num monte de coisa, assim, mas a gente dá valor econômico a isso? Não, por quê? Porque tem em abundância a ponto da gente não se preocupar com o valor daquilo. Então, isso são coisas, tá? Já os bens é aquilo que o homem tem interesse, e justamente porque o homem tem interesse e aquilo é limitado, por mais que tenha bastante, tem uma hora que acaba, tem uma hora que tem um limite para aquilo, a gente atribui valor àquilo, tá? Então isso é bem. Então a gente pode dizer que todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens, porque nem todas as coisas o homem atribui valor a elas, mas todos os bens, sim, o homem atribui valor a elas. Todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens, certo? Feita essa diferenciação do que é coisa, do que é bem, vamos começar a fazer a classificação dos bens, a classificação que o direito dá aos bens. Agora é hora de você prestar atenção e começar aí a fazer a tua cadeia de ramificação, tá? Porque a gente abre um tópico, dentro dele tem mais 2, dentro de cada um deles tem 3, dentro de cada um desses 3, vai abrindo, tá? Então presta atenção como é que você vai fazer aí para se organizar na divisão disso, beleza? Então a gente vai começar falando dos bens considerados em si mesmos, cada bem, como é a classificação deles por eles mesmos. Depois a gente fala dos bens considerados de forma recíproca. São 4 classificações a princípio. Bens considerados em si mesmos, e aqui a gente vai abrir várias ramificações. Os bens considerados de forma recíproca, então qual é a classificação de um bem em relação a outro bem? Os bens públicos e privados e, por último, os bens em relação ao mercado, tá? Então, essas 4 classificações, a gente vai agora para a primeira e vamos fazer várias ramificações aqui dessa primeira, que são os bens considerados em si mesmos. Primeiro, vamos fazer a diferenciação entre o que é um bem corpóreo e o que é um bem incorpóreo ou um bem não corpóreo. Não é muito difícil da gente, pelo nome aqui, várias dessas classificações, vocês vão ver que o nome já dá um bom indicativo pra gente do que é, mas alguns não, alguns não, tá? Eu tenho certeza que vai ter alguns desses nomes que eu vou falar que vocês nunca ouviram falar, tá? Mas alguns são deduzíveis, como bens corpóreos e bens incorpóreos. O que é um bem corpóreo? É aquilo que eu pego, é aquilo que é palpável, é tangível, eu consigo segurar. Isso é um bem corpóreo, porque ele tem um corpo. Cuida, não é só corpo humano, tá? Não estamos falando do corpo da pessoa. Isso é um corpo, é o corpo da garrafa, tá? Então, bens corpóreos, aqueles que podem ser tocados, podem ser sentidos, podem ser pegáveis, são palpáveis. Coloquei vários exemplos para vocês. Um carro é um bem corpóreo, eu posso pegar nele. O celular, qualquer item aqui dentro da tua casa, né? O meio que você está usando para me ver hoje, não sei se você está me assistindo pelo celular, pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, é um bem corpóreo, tá? É algo que tem valor e a gente pode tocar. Já os bens incorpóreos ou não corpóreos, dependendo do autor que você pegar, são aqueles que não possuem um corpo tangível, que eu não posso pegar, que eu não posso segurar, mas que ainda assim possuem valor. Lembra da definição do que é um bem? É aquilo para qual o homem atribui valor, seja um valor econômico, seja um valor sentimental, seja um outro tipo de valor, mas tem valor. Então eu coloquei como exemplos para vocês aqui: direitos autorais, invenções, marca, tá? Vamos pensar numa marca famosa, a Apple. A Apple é uma marca super famosa. Marca é algo que eu posso pegar o celular da Apple, eu posso pegar o notebook da Apple, eu posso pegar em vários
produtos que essa marca produz, mas a marca Apple, ela é tangível? Eu consigo pegar nela? Não. E tem valor? Gente, se tem valor essa marca, né? É uma das marcas que tem um grande valor. Assim como a Microsoft é uma marca que tem um valor muito grande, valor monetário mesmo, valor de dinheiro, valor econômico. Então, são bens porque tem valor, mas são intangíveis. Assim como a produção intelectual, tá, o conhecimento, são bens, mas são intangíveis, são não corpóreos, não possuem um corpo. Fácil, né? Até aqui o que é bem corpóreo, o que é bem incorpóreo. Bens móveis e bens imóveis. A princípio é fácil, tenho certeza que na tua cabeça já veio vários exemplos aí, você tá certo. Mas dentro de cada um deles existem ramificações e talvez essas ramificações você ainda não conheça. Vamos lá. Bens móveis e bens imóveis. Vamos começar com os imóveis. Aquilo que é parado, aquilo que é estático. Mas calma, porque a definição legal vai um pouco além disso, tá? Além dessa definição que a gente já tem do senso comum. Imóvel é o que fica parado, imóvel é a casa, porque a casa não se mexe. Você tem que entender que os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem que se deteriorem, tá? Porque às vezes algo que aparentemente é imóvel, algo que aparentemente é móvel, dá para ser tirado de um lugar e levado para o outro, mas se nesse processo vai perder as características, vai deteriorar, então é considerado um bem imóvel e não móvel. Uma casa é um bem imóvel. Por quê? Porque se é possível transportar uma casa, é possível levar de um lugar para o outro? Já existe como fazer isso, tá? Sem perder as características dela, sem que ela se deteriore, já não tem como, né? Aposto que você lembrou do filme Up, Altas Aventuras, né? Pois é. Aparentemente ele estava levando a casinha dele de um lugar para o outro pelos balões, sem deteriorar nada. Mas a gente sabe que chegando ao fim da história, deteriorou e deteriorou bastante a casa. Por quê? Porque é um bem imóvel, aquele que não dá para transportar de um lugar para o outro sem que se danifique, sem que se percam as características essenciais daquele bem. Aí coloquei para vocês casa, o terreno, o solo, tá? Ai, professora, mas o solo dá para tirar. Eu vejo por aí várias caçambas, caminhão levando o solo de um lugar para outro. Perde completamente as características, tá? Do solo. Depois que ele é revolvido, as características são perdidas, tá? Vários componentes, vários micro-organismos vão se deteriorar nesse transporte. Solo é um bem imóvel, tá? E aqui coloquei para vocês 4 classificações de bens imóveis, 4 tipos de bens imóveis. Então, primeiro, os imóveis por natureza, ou seja, aqueles que por si só são bens imóveis. Eles já nascem como sendo bens imóveis. O solo, tá? Esse é o bem imóvel por natureza típico que existe, o solo. Por quê? Porque ele tem que ficar parado ali, já falei para vocês, se transportar ele vai se deteriorar. E ele já nasce assim, tá? Mesmo antes do homem estar aqui na Terra, o solo já estava e ele já era considerado imóvel, certo? Então, o solo é o exemplo típico de bem imóvel por natureza. O solo e tudo que se incorpora natural ou artificialmente a ele. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o solo é o exemplo de bem imóvel por natureza atípico, já estava ali. Mas pode ser de forma artificial, como por exemplo as florestas. Então, se eu planto uma floresta num determinado solo, concorda comigo que esta floresta está imóvel ali naquele local? Professora, mas ela pode ser cortada e levada para outro lugar. Sim, mas quando ela for cortada, ela virou madeira. A floresta, para a gente chamar de floresta, tem que ser o conjunto como um todo. E este conjunto de árvores, de arbustos, de biodiversidade, isto é imóvel, isto fica ali parado, tá? Então, tudo o que faz parte do solo, seja de forma natural, seja de forma artificial.
Aí tem os bens imóveis por acessão física. Primeiro, faz um asterisco aí no teu material se você não sabe o que é acessão, porque aí eu vou te contar, tá? Porque senão eu vou dar exemplos aqui, vou falar da acessão física, da acessão intelectual e você não sabe nem o que é acessão. Então faz um asterisco aí se você não sabe o que é. Acessão é justaposição, é aderência, tá? De uma coisa a outra. Então a gente fala de acessão quando algo se adere a outra. Então, por exemplo, eu tenho o solo e eu construo uma casa em cima dele. Concorda que esta casa se aderiu ao solo? Ela está justaposta. Justaposta quer dizer em cima, colocado em cima desse solo. Isso é acessão, tá? Se eu construo uma casa com um pavimento apenas e depois eu faço um outro pavimento em cima, tá? Faço o segundo andar. Eu fiz uma justa posição de um novo andar em cima do andar que já existia. É uma acessão, tá? Então, bens imóveis por acessão física. Aquele que se adere ao solo por vontade do homem. Uma casa, tá? É um bem imóvel, foi colocado por vontade do homem em cima do solo e agora está imobilizado em cima do solo, tá? É um exemplo típico de um bem imóvel por acessão física. Mais outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, sementes que são lançadas para germinarem, para virarem plantas. No momento que essa semente, ela adere, então há uma acessão, ela se adere ao solo, ela é colocada no solo e ela vai crescer ali, ela depende do solo, ela está fixada nesse solo, então houve uma acessão física. Bens imóveis por acessão intelectual ou por determinação do proprietário, tá? Eu acho a denominação acessão por vontade do proprietário mais fácil de entender do que acessão intelectual. Porque intelectual parece um negócio super difícil, né? Super, vou ter que pensar muito nisso. Mas na verdade é o quê? É a vontade do proprietário. Então, são bens que são imobilizados por vontade do proprietário, mas podem voltar a ter características de bens móveis. Então, é tudo aquilo que é colocado no imóvel de forma duradoura, não pode ser algo temporário, rapidinho. Eu empresto o trator do vizinho, levo o trator do vizinho para minha propriedade para usar só na colheita do que eu plantei e já vou devolver para ele. Foi algo temporário. Mas se eu tenho este trator dentro da minha propriedade para sempre ser utilizado, sempre ser colocado ali para colher o que eu planto, esse trator não sai da minha propriedade, eu não empresto para o vizinho, eu não faço locação, eu não uso esse trator para ir para a cidade, ele faz parte da minha propriedade. Professora, mas um trator se mexe, um trator é um bem móvel. Não, se o proprietário adquire, por isso que é a cessão por vontade do proprietário. Por vontade dele, do dono da propriedade, este trator só vai ser utilizado dentro desta propriedade. Então ele se tornou imóvel porque ele não se move para fora da propriedade, ele se move apenas ali dentro, tá? Outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês: estátuas de jardins, máquinas, equipamentos, o trator entraria aqui em equipamentos, mas se fica mais fácil para vocês, vão pensar em equipamentos que não se mexem, em máquinas que não se mexem, máquinas que são usadas na propriedade e vão ficar apenas ali, não vão ser levadas para fora. As estátuas, concorda comigo que uma estátua ela pode ser levada de um lado para o outro? Então ela é um bem móvel, ela pode ser removida. Mas se o proprietário compra essa estátua, coloca no jardim dele e fala: essa estátua não vai sair daqui, é um bem imóvel por acessão, por vontade do proprietário, tá? A menos que a vontade do proprietário seja descumprida, este bem não vai se tornar móvel, ele vai ficar imóvel naquele local, tá? E por fim, a última classificação, bens imóveis por determinação legal. São os direitos reais que recaem sobre o imóvel, tá, gente?
como, por exemplo, usufruto, direito de usar, direito de habitação, direito de hipoteca, de servidão, tá? Então, os bens imóveis por decisão judicial, por vontade legal, são as ações reais sobre este imóvel, tá? Então, é algo mais incorpóreo. A gente acabou de ver a classificação de corpóreo e não corpóreo. Até agora eu estava dando exemplos para vocês de bens imóveis, todos eles corpóreos. Agora eu estou dando um exemplo incorpóreo, tá? São as ações reais sobre este imóvel. O meu direito de habitar, o meu direito de usar essa propriedade, porventura uma hipoteca que seja feita, um financiamento que seja feito, tudo isso são ações reais sobre este imóvel. Então, são bens imóveis por determinação legal e são incorpóreos. Antes da gente passar para os bens... não, eu já falei para vocês sobre a seção, né? Já falei para vocês colocarem o asterisco aí, já expliquei. Então, vamos agora passar para os bens móveis. Já vimos o que é imóveis, já vimos que existem 4 tipos, inclusive um desses tipos é incorpóreo. Agora, vamos falar dos bens móveis. Então, vamos lá. Móveis, aqueles que podem ser removidos, podem ser transportados, podem ser levados de um lado para o outro sem que percam as suas características, sem que se estrague, que se perca a finalidade daquele bem, daquele objeto. Coloquei como exemplos carros, joias, títulos da dívida pública, ações de empresa. Vejam, coloquei exemplos corpóreos e exemplos incorpóreos, tá? Existem 3 tipos de bens móveis. Os móveis por natureza, que são aqueles que são suscetíveis ao movimento de forma independente ou alguém movimentar, sem que se altere, sem que perca as características, é a classificação básica de bens móveis. Tá? Móveis por natureza, aqueles que eu consigo levar de um lado para o outro. A minha garrafinha de água eu levo de um lado para o outro. O carro leva de um lado para o outro, tá? Um anel, uma TV leva de um lado para o outro. Os móveis por antecipação são aqueles que eram imóveis, mas tornam-se móveis. Presta atenção. Então, o que são bens móveis por antecipação? Aqueles que eram imóveis e agora se tornam imóveis. Coloquei para vocês como exemplo. Falei para vocês, uma floresta é imóvel. Mas se eu corto as árvores, estas árvores que eu cortei tornam-se móveis, porque eu vou cortar a floresta para deixar as árvores caídas ali, não é essa a lógica. Se eu cortei as árvores, eu vou pegar essas árvores e vou transportar para algum lugar, para uma serraria, para uma carvoaria, algo vai ser feito agora. Então, concorda comigo que agora que esta árvore está sendo transportada de um lugar para o outro, ela é um bem móvel, mas um dia ela já foi imóvel. Isto é um bem móvel por antecipação. Ela já foi imóvel e agora ela se tornou móvel. Uma casa, né? Casa é imóvel, já falamos disso, porque se a gente tenta transportar, perde as características. Então, uma casa é imóvel. Mas e se eu demolir a casa e esses restos de construção estão sendo levados para algum lugar, para a destinação final e tudo mais? Concordam comigo que esta casa, que era um bem imóvel, agora se tornou móvel, porque está sendo levado para algum lugar. É um bem móvel por antecipação. E a última forma de bens móveis são os móveis por determinação legal, tá? E aqui o exemplo típico é energia, tá? Concordam que energia se move? Aí eu acendo a luz, veio da Copel, veio pelas linhas de transmissão, veio da central geradora de energia e acendeu a minha lâmpada aqui, ligou o meu fogão, meu micro-ondas, a TV. Então, energia, concorda que energia é um bem? Porque tem ou não tem valor econômico? Tem valor econômico, a gente já sabe, né? Então, este bem, ele é um bem que se move, tá? Ele vem de um lugar para o outro, mas é um bem móvel por determinação judicial, porque expressamente a lei disse que energia é
móvel, certo? E antes da gente partir para a próxima classificação, só anotem aí o conceito de semoventes, tá? Semoventes são... têm valor econômico, né? Por isso que são bens, e eles se movem por vontade própria, tá? Que são animais, tá? Então, os animais são considerados bens semoventes. Eles não são exatamente imóveis eles não são de jeito nenhum, né? Porque eles se mexem. Mas eles também, eles ficam na classificação de móveis, porque eles podem ser removidos. Eu posso pegar o rebanho todo, colocar em cima de um caminhão e levar de uma chácara para outra, de um lugar para outro, mas eles também movem-se sozinhos, tá? Então, por isso eles são considerados bens semoventes, tá? É uma classificação aí que talvez entre em desuso, especialmente para quando a gente está falando de animais domésticos. Essa é uma classificação que atualmente a gente rechaça, tá? Até porque os organismos de proteção aos animais tentam tirar essa ideia de que os animaizinhos são bens, tá? Mas quando a gente fala de rebanho, gado de criação para corte mesmo, para abate, não tem como negar que são bens, né? Porque eles têm valor econômico. Então, mas só guarda aí a ideia de semoventes, tá? Os animais, porque eles se movem sozinhos. Estão dentro da classificação de bens móveis. Bens fungíveis e infungíveis, talvez esse nome aqui você nunca tenha ouvido falar, esses dois, tá? Mas não é nada muito complexo. Então vamos lá. O que são bens fungíveis e o que são infungíveis? Fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outro com a mesma qualidade, sem que se perca nenhuma característica. Então, por exemplo, essa garrafinha de água aqui, ela é um bem fungível, tá? Por quê? Porque se alguém perder minha garrafinha ou eu mesma, eu posso adquirir outra dessa aqui? Posso. Ela é da Tupperware, então não vai ser muito difícil de encontrar. Eu consigo outra garrafinha dessa aqui, beleza? Então é um bem fungível, aquele que dá para substituir sem perder sem perder a essência, sem perder a qualidade. Um carro, se você se envolve num acidente, alguém bate no seu carro, o seu carro é um bem fungível, porque ele pode ser substituído? Pode. Essa pessoa pode comprar outro carro e te entregar, ou então te dar o valor em dinheiro para te indenizar e você comprar outro. Mas dá para substituir? Dá para substituir. Infungível ou não fungível é aquele bem que não tem como substituir sem que se percam as características. Coloquei para vocês aqui, ó. Não admitem substituição por outro de mesmo gênero, qualidade ou quantidade. São aqueles que não dá, não tem como você substituir, porque não existe um substituto, era uma peça exclusiva, era uma peça única, não tem como, ou porque envolve um valor sentimental. Vamos voltar para minha garrafinha? Eu falei que é um bem fungível, dá para comprar outra, dá para comprar outra. Mas essa garrafinha especificamente eu ganhei de algumas alunas minhas da faculdade. Então tem para mim um valor sentimental, tem para mim algo muito além de quanto ela custa. Eu não sei quanto ela custa, mas ela para mim tem um valor sentimental. Então será que teria como substituir essa garrafinha? Não, para mim, do meu ponto de vista, ela é infungível. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, animais de estimação. Então, de repente, você tem um cachorrinho de alguma raça. Eu sou péssima com raça de cachorro, mas você tem um cachorrinho de uma raça. Alguma coisa acontece com esse teu cachorrinho, tá? Não vou nem falar aqui para não atrair coisa ruim, mas acontece alguma coisa. Dá para substituir? Dá para colocar outro no lugar? Não tem como. Pode ser um cachorrinho exatamente igual, porque aquela raça é comum, porque dá para achar daquela raça, dá para comprar outro. Mas para você
este animalzinho tinha um valor sentimental. Você já tinha um nome para ele, você já brincava com ele já te conhecia. Entenderam que para você este animalzinho é infungível, não dá para substituir. Mesmo que eu coloque outro de mesmo gênero, de mesma qualidade, mesma quantidade, não é a mesma coisa, tá? E aí eu coloquei para vocês essa questão do que é fungível e o que é infungível. Existem algumas coisas que é unânime, tá? Então não é inegável que aquela determinada coisa é infungível. Por exemplo, a Estátua da Liberdade lá em Nova York. Vamos supor que acontecesse alguma coisa, caísse um raio, sei lá, batesse um avião, alguma coisa e fosse danificado, fosse perdida a Estátua da Liberdade. Pergunto, dá para substituir? Dá para colocar outra? Não tem como, é um bem infungível. Qualquer um no mundo vai responder, é infungível. Por quê? Porque não se substitui a Estátua da Liberdade. Ela é única, só existe ela. Existem réplicas? Existem, mas Estátua da Liberdade só existe uma. Então, algumas coisas, alguns bens são infungíveis e ninguém questiona. Outras coisas dependem da análise do caso concreto, como eu falei para vocês, a minha garrafinha. Quando eu falei para vocês que a garrafinha era fungível porque ela pode ser substituída, vocês concordaram comigo. E para vocês pode ser que continue falando que é fungível. Professor, eu sei onde compra dessa garrafa, eu compro outra e pronto, acabou. Mas, para mim, ela tem um valor diferenciado. Então, concordam que dizer o que é fungível e o que é infungível depende muito do caso concreto? Então, um exemplo que é fácil de encontrar na literatura falando sobre isso é vinho. Vinho, de uma forma geral, a gente diz que é fungível. Então, de repente, eu vou na tua casa, derrubo uma garrafa de vinho teu, quebro e digo, vou ter que comprar outra. Quem vai ser o meu alvo de hoje? A Yasmin. Fui na casa da Yasmin, derrubei uma garrafa de vinho dela, tá? Quebrei e digo, Yasmin, eu vou comprar outra garrafa de vinho para você e vou colocar aqui. Ok, é um bem fungível. Mas e se a Yasmin vira para mim e diz assim, professora, essa era uma safra única de uma vinícola que não existe mais, de uma safra de 1972, de quando meu pai nasceu, e não tem, você não vai encontrar, não tem como comprar outra. Concordam que nesse momento aquela garrafa de vinho se tornou um bem infungível? Porque não tem como eu substituir para Yasmin. Nenhuma outra garrafa de vinho que eu compre e entregue para ela vai substituir aquela, porque era única, porque tinha um valor sentimental, era do ano que o pai dela nasceu e daí o avô dela comprou para comemorar, enfim. Então, dizer o que é fungível e o que é infungível depende muito do caso concreto, tá? Algumas coisas é universal, todo mundo sabe que é infungível. Outras dependem da análise, certo? E aí, seguinte, eu devia ter feito isso desde o começo, desde que a gente começou com as aulas online, mas enfim, como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde ainda. Eu vou fazer diferente essa semana. A tua presença vai valer você comentando aqui, tá? Eu vou fazer duas perguntas, uma agora e uma um pouquinho mais pra frente, e você vai comentar respondendo essa pergunta e daí eu vou te dar a presença, certo? Então, nesse momento, a pergunta é: eu quero que vocês me digam se é fungível ou se é infungível. Um quadro de Leonardo da Vinci, fungível ou infungível? E dinheiro, fungível ou infungível? Dinheiro. Essas duas coisas. Comenta aqui no vídeo mesmo a resposta, certo? Ficou claro? Fungível e infungível? Beleza, vamos lá. Bens consumíveis e não consumíveis. Eu sei que na tua cabeça veio já um conceito pronto e você falou, esse é fácil, esse eu sei. Mas eu preciso te alertar que quando a gente fala de bens consumíveis e inconsumíveis, a gente não está falando só de alimento. Alimento vale? Vale e vai te ajudar muito, vai facilitar teu entendimento. Mas não é só alimento, tá? Um bem consumível é aquele que eu posso usar uma única vez, tá? Depois que eu uso esse bem, ele se perde, ele acaba.
alimento, ok, eu como uma vez só. Ai, professora, mas eu faço todo dia feijão com arroz. Sim, mas aquele feijão com arroz você consumiu uma única vez, tá? Não tem como você consumir ele de volta. Uma bebida, a garrafa de vinho que eu quebrei da Yasmin, tá? É um bem consumível. Depois que a gente abriu a garrafa, tomou aquela garrafa de vinho, tem como tomar de volta? Não, tem como comprar outra, mas aquela foi já consumida. Professora, você falou que não era para pensar só em alimento e até agora você me falou de comida e bebida. Sim, mas olha só, eu coloquei como um outro exemplo aqui para vocês, dinheiro. Professora, mas pera, dinheiro? Sim, dinheiro é um bem consumível, porque a partir do momento que eu uso aquele dinheiro, ele não volta mais, tá? Se eu peguei 100 reais do meu dinheiro e comprei alguma coisa, aquele 100 reais não volta nunca mais. Ah, eu vou trabalhar, eu vou ter de novo, vai entrar de volta dinheiro na minha conta, mas aquele não volta. Pensa na nota, a nota mesmo, eu pego uma nota de 100 reais e vou ao mercado e compro algumas coisas. Mesmo que sobre troco, concorda comigo que esse troco não é o mesmo dinheiro? Não é, aquela nota de 100 foi consumida, tá? Então, dinheiro, uma vez usado, não volta mais, não aquele dinheiro. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês sabem que tem muitos cursos online que vocês adquirem e que te permite assistir uma única vez. Então, uma vez você assistindo aquela aula, ela não volta mais. Você consumiu aquele bem de uma vez só, tá? Então, o que é um bem consumível? Aquele que você consome de uma vez só e não pode consumi-lo novamente. O que é um bem considerado inconsumível? Aquele que eu posso consumir mais de uma vez sem perder as suas características. Então, uma roupa eu posso usá-la várias vezes. Então, eu consumo uma vez, eu consumo de novo, eu consumo de novo e ela não perde as suas características. Professora, com o tempo vai desgastando. Sim, mas não é algo que eu consumo uma vez só, tá? Sei lá, talvez uma apresentadora, e até apresentador de jornal eu já vi repetir roupa, mas talvez alguém que, por causa da sua profissão ou por causa da sua situação financeira, de fato, usa uma roupa uma única vez e nunca mais repete, ela doa, ela vende, ela joga fora, para ela, roupa é um bem consumível, porque ela consome uma vez só. Mas para nós, a nossa realidade é que roupa é um bem inconsumível, tá? Por quê? Porque eu uso uma vez e não consumi com ela. Eu vou usar de novo, e vou usar de novo, e vou usar de novo. Um livro. O livro é um exemplo aqui um pouco polêmico. Por quê? Porque dependendo do livro, você lê ele uma única vez, você, e aí você passa para frente. Você consumiu ele uma única vez, mas ele pode ser consumido novamente? Pode. Por isso ele entra na classificação de inconsumível. Mesmo que você só use ele uma vez, ele vai poder ser usado novamente. Assim como a roupa. Mesmo no caso lá da apresentadora que use uma única vez, desde que ela não queime, né, que ela não estrague, que ela não picote tudo, vai ser consumido novamente. Então são bens que não necessariamente no primeiro uso se perdem, se deterioram. Isso são bens inconsumíveis. Bens divisíveis e bens indivisíveis. O que é um bem divisível? Aqueles que podem ser fracionados, podem ser divididos e não perdem as características, tá? Porque uma coisa é você falar, ai, professor, uma casa é um bem divisível, porque dá para dividi-la. Sim, mas se você divide, concorda comigo que alguém vai ficar com a sala, outro alguém vai ficar com a cozinha, de um lado vai ficar um quarto, do outro lado vai ficar outro quarto, que não são iguais. Para a gente dizer que um bem ele é divisível, no momento que a gente fraciona esse bem, a gente tem que garantir que todas as partes que restaram têm as mesmas características. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês uma saca de café. Então, eu pego uma saca de café, uma saca de batata, milho, seja lá o que for, 50 quilos, e fraciono em 50 pacotinhos de 1 quilo só. Concorda comigo que os 50 pacotinhos de 1 quilo continuam sendo café, continuam sendo batata, continuam sendo milho.
Então, são bens que permitem o fracionamento sem perder as suas características. Já os bens indivisíveis são aqueles que não permitem o fracionamento. Por quê? Porque se fracionar, perde as características, tá? Não é algo que não dá para cortar, não dá para quebrar. Até dá, mas se você fizer isso, perde as características. Dá para pegar um carro e fracioná-lo em 2? Dá. Vai sobrar 2 metades que vão pro ferro velho, porque não tem como você aproveitar. As partes não servem de nada se não estiverem ligadas ao todo. Coloquei para vocês aqui também outro exemplo que é fácil a gente achar na literatura, que é de um brilhante, tá? Então, um brilhante de 50 quilates, ele pode ser fracionado em 5 de 10 quilates cada um? Pode, mas por que ele entra na categoria de indivisível? Porque se você pega quanto vale, quanto custa, qual é o valor de um brilhante de 50 quilates? Sei lá, milhões. Quanto vale 50 brilhantinhos de 10 quilates cada um? Muito menos do que valeria um único de 50. Então concorda que eu fracionei, eu posso até ter conseguido fazer 5 partes exatamente iguais, mas perdeu valor? Perdeu valor quer dizer, era indivisível, certo? Então, sempre que eu fraciono algo e faz com que perca suas características, e uma das características é o valor, é porque era um bem indivisível. Bens singulares e bens coletivos. É a última classificação dentro da primeira classificação que a gente começou, que eram os bens por si próprios, tá? Bens singulares e coletivos. Singulares, aquilo que é uma coisa só, tá? Então, embora reunidos, singulares são os bens que, embora reunidos, se consideram per si independentes dos demais. Então, é aquilo que só ele já é um bem. Um livro é um bem singular, ele, é uma coisa só. Um quadro é um bem singular, ele é único, é só ele, beleza. Coletivo é quando um bem é um bem só, mas que para existir ele precisa reunir vários bens singulares. A biblioteca, acabei de falar do livro, o livro é um bem singular. Biblioteca, concordam que para existir uma biblioteca precisa da reunião de vários livros? Senão não é uma biblioteca. Então, a biblioteca é um bem coletivo. Se fosse uma biblioteca com um único livro lá dentro, é biblioteca? Não é biblioteca. Uma galeria de arte com um único quadro lá dentro, é uma galeria de arte? Não é. Precisa de vários quadros. Então, um bem coletivo é aquele que, para existir, precisa de vários bens singulares compondo esse mesmo conjunto de bens, certo? Então, vimos a classificação dos bens por eles mesmos. Agora a gente vai ver como que a gente classifica os bens uns em relação aos outros, tá? E são só duas classificações, só que daí uma delas, claro, ramifica de novo, né? Mas é um pouquinho mais fácil a partir de agora. Então, bens considerados reciprocamente. Então, um em relação ao outro. Olha o que diz o Código Civil sobre isso, o artigo 92, diz assim, ó. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Esta é a classificação dos bens tidos reciprocamente. Acessório e principal. Vamos começar pelo principal. Principal e acessório. Então, principal, fácil. O que é o bem principal? É aquele que existe por si só e ele exerce a sua finalidade independente de qualquer acessório, independente de qualquer outro bem, tá? Então, de volta, o solo. O solo é o bem principal. O que eu vou colocar sobre ele, o que eu vou fazer a acessão, se eu vou plantar, se eu vou construir, o que eu vou fazer sobre ele, não importa. Ele vai deixar de ser solo por causa disso? Não. Então, o solo é um bem principal. Um colar é um bem principal em relação a um pingente, tá? Vejam, quando a gente está falando de bem principal e bem acessório, a gente está falando de um em relação ao outro, tá? Então, já vou dar mais exemplos e vocês vão perceber que às vezes um bem que é tido como
principal, ele é principal em relação àqueles acessórios, mas em relação a outros acessórios, pode ser que ele deixe de ser o principal, tá? Então depende da relação entre bens que você está fazendo. Se eu falo de uma casa, de uma construção, de um prédio e do solo, então temos dois bens aqui, o solo e a casa. Quem é principal e quem é acessório? Principal é o solo, tá? Porque ele existe independente da casa estar ali. A casa é um acessório do solo. Mas se eu disser uma casa e os móveis da casa, opa, a casa precisa dos móveis para existir? Não precisa. Concordam que agora nesta relação os móveis são acessórios e a casa é que é o principal, mas a casa não era acessório? Era quando a gente estava falando em relação ao solo. Entenderam bem isso? A classificação entre o que é principal e o que é acessório depende de quais são os bens que você está analisando. A casa em relação ao solo, a casa é acessório, mas a casa em relação aos móveis que existem dentro dela, a casa passou a ser o principal, os móveis é que passaram a ser os acessórios. Então, um dos móveis, o sofá em relação à casa, o sofá é um acessório, a casa vai existir independente do sofá. Mas e o sofá em relação às almofadas? O sofá precisa das almofadas para existir? Não precisa, então o sofá passou a ser o principal e as almofadas é que são os acessórios. Compreenderam isso? Então, para você dizer o que é um bem principal e o que é um bem acessório, você sempre precisa analisar pelo menos dois bens, certo? Ficou fácil, né? Bem principal, não tem outras classificações, mas os acessórios têm. Vamos dar uma olhadinha aqui e não é difícil. Então, um acessório sempre precisa de um principal. Inclusive, existe uma máxima de que o bem acessório, ele sempre segue a sorte do principal, ele sempre segue o que o principal é. Então, se o bem principal é considerado um bem imóvel, os acessórios que nós estamos falando em relação a ele são também imóveis. Mas se o bem principal é um bem móvel, os acessórios que a gente está falando em relação a ele são também móveis. Se o bem principal deixar de existir, os seus acessórios deixam de existir também, tá? Então, os bens acessórios sempre seguem o bem principal. Então, quais são as divisões aqui desses bens acessórios? Frutos, produtos, rendimentos e benfeitorias, tá? Bem fácil isso aqui, mas é uma parte auge aqui da nossa aula, porque vocês vão ouvir falar ainda disso muito ao longo do curso de Direito, tá? Principalmente das benfeitorias, eu já vou contar para vocês por quê. Então vamos lá, frutos, produtos, rendimentos e benfeitorias. Frutos são benefícios que são tirados desse bem de forma periódica e que se renovam, como por exemplo, algo que eu plante na propriedade. Então eu tenho ali uma plantação de, sei lá, de batatas. Concorda comigo que isso se renova? Claro, vou ter que plantar de volta, vou ter que plantar, mas não é algo que uma vez eu tire dali e ele acabou para sempre, ele se exauriu, é um bem consumível, tá? Então, os frutos, eles têm essa característica de serem um acessório do bem principal, mas é um acessório que se renova, periodicamente ele volta a existir. Produtos são benefícios retirados do bem de uma única vez, tá? Os produtos, eles não se renovam. Então, eu coloquei exemplos para vocês aqui de pedras, tá? De uma mina. Eu sou a proprietária de uma mina. O meu bem principal é a propriedade. O meu bem acessório, as pedras que eu estou retirando dali. É um acessório que é considerado um fruto ou um produto? Não é fruto, porque uma vez que eu tiro a pedra não volta a existir. Então é um produto. Cada vez que eu tiro, eu tenho menos. Eu vou tirando, eu vou tendo cada vez menos. Fruto sempre se renova, produto não renova. Rendimentos. Rendimentos prestações periódicas pecuniárias mesmo. Então, se eu alugo um imóvel meu, o aluguel, o valor que eu recebo todo mês é considerado um bem, porque tem valor econômico. É um bem principal ou é acessório? O principal é a casa que eu tenho, concordam? Então, é um acessório. E é um acessório considerado rendimento, tá? Por quê? Porque é em valor, né? Não é um fruto, porque o fruto é algo que periodicamente renova dentro da propriedade, mas não é
literalmente dinheiro, posso transformar em dinheiro, mas não é literalmente dinheiro. Rendimento é aquilo que de fato é dinheiro mesmo. Todo mês, todo ano, todo período, aquele dinheiro vem para mim